bem-vindo, minha bruta, ao BRcast, o podcast da BR Estética. Como vocês sabem, é uma clínica de estética aqui em Nova Lima. E o nosso objetivo é trazer mais autoestima para a mulher, trazer mais informação que pode melhorar tanto a estética quanto a saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, incrível. Que assim, quando eu pensei no podcast, foi um dos primeiros temas que eu pensei em trazer para vocês, porque envolve muito o nosso dia a dia e faz total diferença, né, na forma como que as pessoas, né, nos percebem também. Hoje eu trouxe a Brenda Matos. Brenda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Bruna por esse convite, né, Bruna, muito obrigada. E eu quero, assim, que vocês se sintam parte desse bate-papo, né, e aprendam, né, tanto comigo quanto com a Bruna. Agradeço muito a oportunidade e eu espero passar, assim, tudo pra vocês, né? Sim. Algo assim que seja, que acrescente algo na imagem de vocês. Maravilha, gente. E como ela já falou, essa questão da imagem, a Brenda, ela é consultora de imagem. E isso, gente, é algo tão importante, porque influencia tanto na nossa confiança, né? Influencia tanto na nossa vida. E nada melhor do que trazer uma pessoa que é especialista nisso pra vocês, ok? Então, Brenda, eu queria que você primeiro trouxesse um conceito pra gente, né? O que seria essa questão de consultoria de imagem? A importância da imagem? Fala um pouco pra gente. Bom, antes, assim, eu quero... Sempre, você já falou que eu sou, né? E sempre quando alguém me faz essa pergunta, eu gosto de falar, não o que eu sou, mas por que eu sou consultora de imagem, né? E eu sou consultora de imagem, trabalhei na área da estética, né, muitos anos. Sim. E a partir disso, de ver essa demanda, de estar ali sempre, né, lidando com mulheres, eu vi, assim, a dependência delas, não tendo tanta autoestima, dependência pela imagem, né, às vezes se sentindo negativas com a imagem. E aí eu fui trabalhando com aquilo ali, passava duas mulheres e eu falava assim... Tem alguma coisa aí. E eu sempre gostei muito do mundo da moda. E aí eu comecei trabalhando dentro da estética a estudar moda. E a estudar consultoria mesmo, trabalhando com isso. Mas o que me fez querer foi realmente ver a necessidade da mulher em resgatar a autoestima. Porque muitos acham que a imagem tá ligada só em uma roupa bonita, em uma maquiagem, mas não. Se a mulher não estiver segura com a essência dela e com quem ela é, né, ela não consegue transmitir nem transparecer isso, né? Não adianta eu pegar uma mulher e falar assim, olha, você é linda. Se ela não se sentir linda, na cabeça dela, ela não vai ser linda e ponto. Se eu falar com ela, nossa, se você usar esse vestido, você vai ficar bonita. Se ela não se sentir assim, não vai adiantar de nada. Então foi aí que veio, né, esse querer por trabalhar com isso. Porque eu sempre via essa necessidade, principalmente de aprovação nas mulheres. Assim, eu conversava, elas deitavam lá na minha maca e sempre vinha com esses assuntos, né? E aí eu falei, olha, o externo é muito legal, mas a junção do interno com o externo, aí sim é a formação e a gestão das suas emoções e da sua imagem, né? Então foi a partir daí que veio em si essa necessidade de trabalhar com a consultoria de imagem. Sim. Né? E assim, muitos acham, né, como eu falei aqui, até porque vários profissionais, não é errado, trabalham dessa forma, do externo, mas eu estudei e trabalho sempre para isso. Trabalhar o seu interior e refletir ele na sua imagem. E isso é uma coisa, olha pra você ver, né? Quando eu comecei a seguir o seu trabalho, comecei a entender o seu trabalho e procurei referência de pessoas, né, que já tinham tido um contato com você, vi de perto com a Adri, né, no final do programa Fada Madrinha, a gente entrou com o início da consultoria, eu consegui perceber isso, as pessoas sempre falam isso muito do seu trabalho, que você analisa a parte interna, você entende muito bem isso, para depois você passar isso, né, transmitir isso, porque aquela pessoa ela tem que ter como é que eu posso falar isso? Mas ela tem que carregar aquilo, literalmente, Sim. né? Não adianta ela querer se encaixar em um lugar, ela precisa conseguir carregar aquilo. E como que funciona isso dentro da parte da consultoria, né? Porque assim, muitas vezes a própria pessoa ela não se conhece.
Então, ela precisa melhorar a imagem dela, mas ela ainda não sabe muito o que ela quer, ou o que realmente valoriza ela, o que realmente deixa ela bem, o que é possível para ela. Como que é a estrutura para conseguir chegar, não sei se eu posso falar isso, mas esse diagnóstico de imagem? Então, antes de tudo, né, conhecendo o cliente naquele primeiro contato, é feito um questionário, eu já analiso os pontos fortes e os pontos fracos. Aí a pessoa fechou ali a consultoria de imagem. Brenda, eu quero uma consultoria completa, porque eu não sei um norte, eu não tenho um norte. Nós fazemos um mapeamento de personalidade, que é o ponto crucial da consultoria de imagem. O que é esse mapeamento de personalidade? A Bruna é minha cliente agora, né? Nós vamos mapear a personalidade dela. Nós começamos identificando qual é a essência da Bruna, personalidade, temperamento. Brenda, mas o que isso tem a ver com consultoria de imagem? É a base. É a base porque é a partir daí, né, que eu identifico, olha, a Bruna tem X essência. Talvez a Bruna nem saiba que ela tem essa essência. Talvez a Bruna não consiga lidar com o temperamento dela. Mas o que isso tem a ver com a imagem? Sim, tem a ver completamente. Por quê? A gente trabalha essa parte do mapeamento da personalidade na busca do autoconhecimento. Porque até para você ter a sua imagem alinhada, o autoconhecimento, ele é a base. Porque não adianta eu falar que vai ficar bom, porque a Bruna tem que conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, que é o ponto de partida. Quem ela é e quem ela não é. Quem ela quer ser e quem ela não quer ser. Então isso é a base dessa gestão da imagem. Então a base começa daí. Como você falou da Adri, a Adri, ela não chegou a fazer a completa, né? Nós fizemos algumas etapas, mas o crucial para a Adri foi o mapeamento de personalidade. Né? Não sei se ela chegou a comentar assim com você, mas foi o crucial para ela. Porque primeiro que ela já estava numa mudança assim imensa, né? E é um processo de aceitação de conhecimento, que envolve também dentro da consultoria de imagem, que é a base. E aí nós trabalhamos isso com ela, esse mapeamento de personalidade em quem ela é e quem ela quer ser. Não quem ela foi, porque isso atrapalha muito em quem ela quer ser e aonde ela quer chegar. Os traumas, as crenças, tudo querendo ou não contribui, né, para essa imagem também. Sim, com certeza. Então, a base para isso é o mapeamento de personalidade. Entendendo ali, a pessoa sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o autoconhecimento, aí sim nós destinamos para as outras etapas, que aí sim é uma busca por qual é seu estilo pessoal, suas cores, silhueta, análise de silhueta, guarda-roupa, porque o autoconhecimento, ele é um norte. Ele guia para as outras áreas dentro da consultoria, né? Então é ali que a gente estabelece quem a pessoa é e quem ela quer ser. E é ali que a gente sustenta a imagem. Porque quando a gente não faz isso, o que acontece? A mulher, ela tem uma busca, que muitas buscam isso dentro da consultoria, que é ser uma vitrine. O que é ser uma vitrine? Nossa, Brenda, eu quero ser assim, assim, assim. Tem problema se inspirar? Não. Mas o que te faz ser única é você. Sim. Né? Então eu sempre trabalho essa parte levando em consideração essa questão de que você não é vitrine. Você é um espelho que reflete o que você tem dentro. Que é isso que vai diferenciar quem você é. Né? Porque senão a gente tá nessa época, né, das comparações e acaba que a gente olha e tá todo mundo muito igual. Então, o que diferencia nisso é essa parte. É como se a imagem do outro fosse um sinônimo de felicidade. Sim. E as pessoas buscassem a felicidade naquilo, né? Tentando copiar, tentando ter aquela rotina. E as pessoas esquecem que são cortes. Sim. São bastidores. Sim. É simplesmente o externo, né? E o que traz felicidade é a parte interna também. Com certeza. Né? Que legal. E assim, eu queria que a gente pensasse, às vezes, agora, numa parte bem prática, assim, de como que a imagem ela tem um impacto na vida da mulher, né? Pensando em todas as nuances que a gente passa pela nossa vida, que a gente tem a parte que a gente tá ali na adolescência, mais jovem, depois a gente passa por uma fase mais madura, depois a gente entra numa outra fase. Qual que é o impacto, né, que a imagem tem, assim, na vida da mulher? Se a gente for parar para pensar desde ali, né, da parte da adolescência até numa fase mais madura. Olha, Bruna, a imagem em si, ela é nosso cartão de visita, certo? Nessa fase de adolescência, é uma fase em que o autoconhecimento, ele não existe, né? A gente não sabe o que a gente quer, o que a gente não quer.
É tudo muito assim, o que eu vejo do outro, eu vou pegando pequenos fragmentos do que eu gosto, do que eu não gosto, e vou trazendo para dentro de mim. Sim. Então, essa parte, visualmente falando, de uma imagem aí de uma adolescente, você não consegue ter a junção perfeita de uma imagem. É muito desconecto, né? Assim, olha, um adolescente. Sim. Então, mas por que eu tô falando isso? Começa daí. Na verdade, a imagem, esse conceito de imagem, né, igual você perguntou nessas nuances da fase da mulher e de qualquer indivíduo, ele começa ainda na infância, tá? Por quê? Desde você, quando criança, você já tem ali, traz uma imagem, uma personalidade por trás dela. Então, isso guia até a fase adulta. Por isso, a necessidade desse autoconhecimento. Sim. Porque isso vem, vou te dar o exemplo. Eu atendi recentemente uma cliente que ela tinha um trauma de infância porque ela não teve assim condições enquanto criança e ela sempre usava roupas que vinham de doações. E assim, as roupas que ela usava, não tinha assim, se chegasse uma bermuda masculina era o que ela usava, se chegasse um vestido era o que ela usava. E aí ela trouxe isso ainda para a vida adulta. Né? E não conseguia despertar essa feminilidade nela. Então, quando você me perguntou sobre essas nuances, isso vem desde a infância da pessoa. Por isso essa necessidade de trabalhar isso, porque tem pessoas que trazem isso. Literalmente. É muito comum a gente ver, principalmente, não sei se encaixa nessa situação, mas mulheres, né, que utilizam roupas muito infantis. Sim. Né? Eu conheço várias, né, que utilizam coisinhas com mais bonequinhas, com mais frufruzinho, e que muitas vezes não percebem isso, mas que pode ter uma relação, certo? Com certeza. Pode não, tem. Tem uma relação. Tem uma relação. Existem duas questões. Tem mulheres que se vestem assim mais infantis, porque enquanto crianças elas não tiveram a oportunidade, né, de ter esse tipo de roupa, de usar, e tem mulheres que realmente elas ainda não se sentem mulher, né, o suficiente, né, para carregar esse papel. Então no subconsciente dela, ela traz essa menina, né? Então eu sempre falo, dentro da consultoria de imagem, você precisa tratar a sua menina para que sua mulher apareça. Sim. Sabe? Porque senão traz muita inconstância, né? E não que nós, assim, adultos, enquanto mulheres, não temos essa inconstância, nós temos. Mas quando a gente trabalha isso, a gente sabe até que ponto essa inconstância me prejudica, né? Então, essa parte da imagem, ela tá atrelada completamente ao autoconhecimento. Eu costumo falar para as minhas clientes, elas ficam, roupa, eu quero saber de roupa, eu quero saber de estilo. Vamos de autoconhecimento. Porque você vai... Nossa, Brenda, eu não sabia que eu sabia vestir dessa forma. Mas por quê? Ela não sabia o que ela gostava, o que ela não gostava. Quando ela aprendeu isso, ela descobre que ela sempre soube vestir. Gente, isso faz uma diferença tão grande. Eu queria ter escutado isso há tantos anos atrás, porque eu passei por isso. Eu assumi responsabilidades muito cedo, sabe? Se eu não me engano, foi com 21, eu já era gestora de uma clínica. E naquele momento, eu era uma menina, né? 20, 21 ali. E da mesma forma que eu era, assim, no nível de maturidade ainda, uma menina, eu queria me posicionar e parecer madura, parecer uma mulher que tem um posicionamento mais forte, parecer uma mulher que saberia tomar decisões, parecer uma mulher que poderia estar naquele cargo. E nesse momento eu fui tentando me encaixar. Eu lembro que eu sempre amei meu cabelo com cacho, né, grande e tal. Brenda, eu cortei meu cabelo aqui. E aquilo me doeu tanto, mas me doeu tanto. Por quê? Porque eu queria fazer algo que passasse para as pessoas e alguém me disse que aquilo seria melhor. Ok, que pudesse, que tivesse uma razão em si, mas eu não sustentava e aquilo me corroeu até o cabelo crescer de novo. Roupa do mesmo jeito, eu usava roupas que não me agradavam e que não combinavam. Então é aquilo, eu queria uma realidade, mas eu não estava madura internamente para conseguir, né, suportar aquilo, né? Então eu vejo que faz muito sentido isso, total. E falando um pouco mais sobre essa questão na parte prática, né? Como que a gente consegue identificar
esses pontos fortes e pontos que a gente tem que seriam, não sei se eu posso falar pontos fracos, né? Mas como que a gente consegue analisar esses dois pontos assim pra gente conseguir tomar decisões melhores? Olha, como, assim, diante de toda essa nossa conversa, sempre você vai me ver falando sobre esse autoconhecimento. Sempre, porque o autoconhecimento é a base, como eu falei, né? Mas eu sempre falo isso, vou dar uma dica que eu falo para as minhas clientes, né? Sim. Você vai começar a listar aquilo que você identifica como seu ponto forte, e listar também aquilo que você identifica como seu ponto fraco. Mas por que isso, Brenda? Mas eu não tô falando só de personalidade, só no seu dia a dia, não em tudo, até no seu guarda-roupa. O que eu tenho aqui que eu mais gosto? O que eu não gosto? Porque a partir daí, você vai começar a minimizar os seus pontos mais fracos e maximizar os pontos positivos, né? Trabalhando isso. Porque dentro da consultoria, quando a gente faz a consultoria completa, nós vamos descobrindo alguns pontos que a gente nem sabia que tinha, tanto negativo, né? Quanto pontos positivos também. Então, assim, uma dica para você fazer no seu dia a dia é realmente listar e descobrir em você mesma o que eu tenho de positivo. Exemplo, a Bruna, o que eu tenho ali de positivo? Eu sou comunicativa, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. E aí sim potencializar essa parte no estilo, da mesma forma, né? Abre seu guarda-roupa. O que eu tenho aqui que tem uma quantidade maior do mesmo estilo? Sim. É o meu ponto forte esse aqui? Então eu vou maximizar isso aqui. O que eu tenho aqui que não faz parte de quem eu quero me tornar dentro do meu guarda-roupa? Vou retirar aquilo ali. Então é você realmente conhecer, sabe? Começar a se conhecer e a pontuar, né? E aí sim a gente consegue administrar tanto ponto positivo quanto ponto negativo, né? E assim ser uma balança, que eu até falo para as minhas clientes, ó, não é para listar e começar, não, isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Não, porque você precisa ser real, né? E no mundo real eu sempre falo isso muito porque é muito importante, principalmente se tratando de imagem, que é não ser perfeito, porque não existe. Não existe. Eu atendo mulheres que chegam lá assim, principalmente empreendedoras, sabe? É uma loucura, eu trabalhei com isso. Brenda, eu quero parecer empoderada. Era eu. Eu quero parecer empoderada. Aí eu volto a pergunta, o que é empoderamento pra você? Aí elas ficam, não sei dizer, ou então às vezes fala, fulana pra mim é empoderada. Não, você viu uma foto dela, que através dessa foto, você, né, teve a impressão que ela era empoderada. E foi até que eu comentei com você aquela vez sobre isso, você lembra? Sim. Sobre o posicionamento, essas coisas. Por quê? Uma coisa é você trabalhar algo que você tá vendo, porque tem uma quebra também, né, Bruna? Que é o que eu falo, que é o que você passou também. Você queria passar ali uma imagem mais empoderada, mas a Bruna não era assim. Com toda certeza. Então, olha pra você ver o que isso é tão assim, eu falo que é uma quebra que a pessoa tem, né? É uma desconstrução ali. Uma coisa é eu ver você calada ali, uma linguagem não verbal, olhei pra Bruna e imaginei que ela fosse uma mulher empoderada. Sim. Vamos voltar na Bruna lá de trás. Conversei com a Bruna. A Bruna não tem nada de empoderada. Ela me mostrou uma insegurança. Então, isso é o quê? Quando eu vejo a pessoa, quando eu olho pra qualquer pessoa, é o quê? Uma comunicação não verbal. Eu imagino que ela seja algo, né? Eu já tenho ali aqueles 3 segundos meus que eu olho, o ser humano fala assim, já capta, ó, essa pessoa é assim, 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 a gente já tem isso, né? E tem ali essa parte da quebra, que é conversar com a pessoa e descobrir que, na verdade, ela não era aquilo ali, né? Então, isso também dentro da pergunta que você fez dos pontos positivos, isso entra muito. Por quê? Hoje em dia, a gente não sabe o que é o nosso ponto positivo e o nosso ponto negativo, né? E na verdade a gente quer se encaixar no que o outro acha que é positivo e no que o outro acha que é negativo. Sim. Né? Então a gente nunca é real, sabe? E eu sempre falo, gente, a mulher em si ela tem que ser real. Sim. A mulher real ela tem seus altos, seus baixos, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Então trabalhar isso é esse autoconhecimento. O que é legal, o que não é, e ir trabalhando isso. E é legal também, eu tava até vendo um vídeo outro dia sobre isso, e no vídeo eu tava falando muito sobre essas questões de percepções, né? Porque, gente, todo mundo tem a liberdade pra usar o que quiser, da forma como quiser.
mas aí a forma como que você passa isso pro outro, né? Que você falou esse ponto dos 3 segundos, né? E que não é uma questão que, ai, tá julgando. Não, gente, é uma impressão que todo mundo faz. Não adianta correr disso, né? E aí você pode conhecer a pessoa depois, pode, enfim. Mas tem essa impressão ali, naquele primeiro momento, que todo mundo faz e que não tem como correr, né? E algumas pessoas até ignoram isso, viram e falam, não, tem que conhecer. E, gente, não tem como. É uma coisa que todo mundo faz, né? Mas colocando, né, isso numa questão de um ambiente que você deseja estar, como que a gente consegue fazer um equilíbrio em relação à nossa identidade, né, quem nós somos, trabalhar essa questão do autoconhecimento, mas também algo que tem um equilíbrio ali com o lugar que nós queremos alcançar, né? Vamos colocar no caso da empreendedora, né? Meu estilo, vamos supor, às vezes, que ele é muito romântico, muito menininha, vamos dizer assim, só que eu quero colocar eu quero alcançar um cargo de liderança, eu quero me posicionar de uma maneira mais firme, eu quero que a minha imagem passe. Como fazer esse equilíbrio? Que eu acho que é o que a mulherada tem mais dificuldade, né? Como fazer esse equilíbrio do que eu sou, do que eu gosto, do que eu visto, mas também com essa percepção, né? Ela esteja coerente com determinado lugar que eu quero estar, que eu quero, né, alcançar, principalmente profissionalmente. Olha, Bruna, hoje em dia, principalmente com o acesso aí das redes sociais, a gente já identifica muito o que a gente olha e entende que é bom, que é o que a gente deseja, né, ser ou alcançar. Eu sempre falo muito sobre isso é claro que você tem que ter a sua essência, é claro que você tem que ter a sua personalidade, mas existem certos tipos de ambiente que talvez não comporte, tá? Aí é muito essa pergunta, tá, Brenda, mas como que eu vou me portar e como que eu vou estar nesses ambientes? Existem ambientes que têm ali o código de vestimenta, né? O que é isso? O que você necessita usar para estar naqueles ambientes, né? Vou dar um exemplo aí, uma festa. Às vezes eu falo, eu quero um esporte fino, alguma coisa. Você já sabe que você vai se adequar àquele ambiente. Mas a sua essência e a sua personalidade, elas não mudam, que é o que as pessoas, às vezes, têm uma quebra disso aí. Exemplo, vou até falar isso porque, gente, eu tenho pavor disso. Hoje em dia, quero ser empoderada, sou uma mulher empreendedora. Aí bota um blazer, faz uma foto e bota lá no perfil, tá entendendo? Aí a mulher é super romântica, super meiga. Aí eu tô vendo a mulher lá na rede social, Aí a mulher vem até você, aí você é super meiga, delicada. Aí tem aquilo, mas não tem... Uma coisa não bate com a outra, né? Ela não era assim, agora é assim, como que eu faço pra lidar com isso? Sendo você e entendendo que, por mais que o mundo, né, de hoje em dia dita algumas regras padrões para empoderamento, essa parte aí principalmente aí da empreendedora, hoje em dia tem uma regrinha aí de como que você deve empreender, né? E sendo você, eu acredito, tá, Bruna? Isso é a Brenda enquanto pessoa. Sendo você e entendendo quem você é, onde você quer chegar, claro, visualizando, gente, eu quero ser assim. Começa a pegar as pessoas que você se inspira e trabalhar, sabe, isso em você. Sim. Né? E ter essas pessoas que você consegue identificar os pontos que você gostaria e trabalhar isso. Eu acho isso muito melhor do que enquadrar. É porque no final das contas eu acho que a pessoa deve fazer, depois de um tempo, né, uma análise dela e falar, isso daqui me faz feliz? Ser assim realmente faz sentido pra mim? E é o que a gente vê muito, né, acontecendo com a mulherada. Elas se enquadram num personagem, né, que elas querem levar. E aí depois, quando elas analisam, né, cheguei, consegui fazer isso. Aí você fala, tá, mas eu pensei que isso me traria uma certa felicidade, eu pensei que isso me faria bem, né, ser essa pessoa, e muitas vezes não faz, né, e eu acredito muito nisso, que o autoconhecimento ele é tão importante. Sim. Eu falo que hoje a segurança que eu passo para as minhas pacientes, ela vem de várias questões, né? Mas principalmente na segurança que eu adquiri com o tempo, que eu adquiri com a maturidade, que eu entendi durante todo o processo, né? E isso faz total diferença. Então, é muito real isso. Agora, falando, Brenda, sobre o que compõe, assim, né? As fases da consultoria. Porque tem toda a questão de... desculpa se eu tô falando algo errado, tá? Mas de
entender como que é o corpo da pessoa, né? Formatos, coloração, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre esse universo. Ó, dentro da consultoria de imagem, a gente abrange a imagem total ali da pessoa, né? Desde ali do cabelo, maquiagem, o seu formato, né? O biotipo. Então, a gente faz a mensuração ali corporal, qual que é o formato, né, em si do corpo da mulher, quais são as roupas que vão ali minimizar algumas imperfeições que ela não gosta e quais são os pontos positivos que a gente tem que ele potencializar dentro ali do formato, do corpo. Trabalhamos também a parte de cores, né, que é a coloração pessoal. Isso aí vai desde uma cor do cabelo até o tom de roupa também. Dentro da consultoria de imagem também trabalhamos com visagismo, formato de corte de cabelo, de acordo com seu formato de rosto, formato de acessório, óculos. Então, assim, são muitas etapas, né, Bruna, que geralmente as mulheres falam assim, como que eu vou conseguir sair disso para isso? Mas não é mágica, né? É um trabalho Sim. que a gente cumpre as etapas, né? Então, como eu falei, começa com mapeamento, aí daí a gente descobre o estilo pessoal da pessoa, trabalha dentro do estilo pessoal, acrescenta outro estilo dentro do estilo pessoal que a pessoa já carrega, né? A gente agrega um outro estilo. Depois disso, tem a parte do guarda-roupa, que nós vamos tirar ali o que não faz sentido mais. Vamos ao shopping comprar roupas, o que a pessoa está precisando para essa nova etapa, para essa gestão dessa imagem dela. E aí, eu falo que é um guiazinho que a gente vai seguindo, né, de acordo Sim. ali com... Terminou um, a gente dá continuidade, e no final, você tem ali, né, a imagem, né, que nós fizemos a gestão ali no início, a imagem que foi traçada, mas continua, né? Isso dá continuidade, porque cada vez mais, depois que a mulher ela vai descobrindo isso, ela quer mais, e ela quer mais, e ela vai conseguindo identificar, né? E essa etapa é um norte, né? A consultoria é um norte para ela dar ali segmento, colocando a personalidade dela para jogo, mostrando para o mundo quem ela é, né? E isso, assim, é super importante. Tem uma cliente minha que ela era assim, uma baita profissional em currículo. Só que ela chegou até a mim falando, Brenda, olha, as pessoas não conseguem enxergar, né, tudo isso que eu tenho, as minhas habilidades, o meu currículo, as pessoas não conseguem. Eu vim para a consultoria para isso. Aí na hora assim, você pensa, como que a gente vai colocar essas habilidades, né? E isso acontece muito. Tem muitos profissionais que a gente olha assim, talvez a pessoa fala, nossa, mas eu tenho um currículo melhor, e a pessoa às vezes está deslanchando mais. Imagem. Porque você precisa transmitir as suas habilidades. Ninguém vai olhar para você e vai olhar assim, não, fulano faz isso e isso, trabalha dessa forma e dessa forma. Aí entra a imagem. Aí entra a imagem como? Transparecendo isso, né? Transparecendo tudo que você tem por trás disso, né? As suas habilidades, tudo que você já fez, o que você estuda, porque isso, né, Bruna? Ninguém sabe o que tem por trás Sim. disso, né? E eu vejo isso muito porque eu atendo isso muito. Mas aí eu quebro essa parte do empoderamento. Não é empoderamento. Você tem que demonstrar suas habilidades com convicção, que foi o que você até falou anteriormente. O que você falou? As minhas clientes, eu passo para elas... qual foi a palavra que você usou? Até perdi aqui agora. Que você passa... Como se fosse força, essa questão da... Isso, você passa... Autoridade no que eu faço, no né? que você faz para elas. Então, olha para você ver, talvez não adiantaria nada se você não tivesse essa autoridade, esse conhecimento no que você trabalha, né? Se você não tivesse, mesmo assim a Bruna não se posiciona, mas a cliente vê isso nela. Mas agora você imagina a junção disso, a imagem. Com toda certeza. A imagem com aquilo que você passa para o cliente dentro do que você trabalha. Assim também nós temos pessoas que se comportam como se elas tivessem um currículo imenso, porém a forma com que ela passa a imagem dela e comporta, ela consegue mesmo passar aquilo ali para as pessoas, por mais que ela não tenha um currículo imenso que outras têm. É o que a gente mais vê na internet hoje. Tá entendendo? Então, eu sempre falo isso com as minhas clientes, mas como que eu vou fazer isso? Olha, gente, não tem como você visualizar, uma pessoa te visualizar de uma forma que nem você se visualiza.
Não existe isso. Não existe. Então, se a Bruna, um exemplo, não se identificar como uma profissional excelente, como a melhor naquilo ali que ela faz, eu, como vista de você, eu também não vou identificar isso, né? Então, a gente ensina as pessoas o que a gente faz com a gente mesmo. Então, exemplo, o mundo vai me amar da forma que eu me amo. As pessoas vão me reconhecer da forma que eu me reconheço. Tá entendendo? Então, se a gente não fizer dessa forma, não vai adiantar a consultoria de imagem, não vai adiantar nada disso, né? Por quê? O que você precisa entender é, eu me sinto assim, você se porta assim. Que é a etapa que eu falei que é crucial ali, o mapeamento, para a pessoa entender isso. Porque senão, se não trabalha essa parte, a pessoa, como você até citou no que você falou, não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Literalmente. Não sustenta. Então não adianta nada, né? Por isso trabalhar essa parte mesmo do seu interior e realmente refletir isso. Para que você consiga, assim, né, refletir da melhor forma e externar a sua imagem. Perfeito, perfeito. E pensando num guarda-roupa funcional, né? Porque uma das coisas que eu escuto muito quando o pessoal faz a consultoria é porque, assim, as pessoas acham que você tem que comprar várias roupas, que você tem que investir em um monte de acessório, enfim. E quando a gente vai conversar com uma pessoa que realmente fez, ela fala, nossa, simplificou muito a minha vida. Hoje eu vou, por exemplo, para uma viagem e eu levo combinações ali que eu consigo diversificar de uma forma muito legal. O que seria, assim, um guarda-roupa funcional? Algo que a gente poderia ter, que poderia facilitar a nossa vida. Vamos lá. O guarda-roupa funcional, como ele mesmo já disse, é porque hoje em dia o nosso guarda-roupa, né, assim, o meu eu já trabalho, né, há um bom tempo com isso, mas o guarda-roupa das mulheres em geral é muita peça colorida, estampa, tudo que você imaginar de colorido tem, mas não tem o básico e nem tem o que funciona, né? Que seria uma boa calça preta, uma boa calça ali nude, uma boa camisa de alfaiataria, os sapatos clássicos mais baixos, né? Uma jaqueta de couro às vezes, uma jaqueta jeans, uma boa calça jeans. Às vezes nós vamos ver ali um guarda-roupa de uma mulher, principalmente eu que vou fazer ali o closet clearing. Bruna, tem tudo. Se eu falasse, nossa, eu preciso de ir para uma festa de gala, a mulher tem um vestido, mas não tem uma calça preta. Tá entendendo? Então, esse guarda-roupa funcional, ele serve para isso, né? E é sempre bom também lembrar que focar sempre em qualidade do que quantidade. Porque às vezes a gente foca muito na quantidade, mas não tem peças boas peças, né? Tipo, boa qualidade. E que vão ali ter uma durabilidade maior, que tá interligado ao custo-benefício, né? Então, o guarda-roupa funcional, ele é isso. Custo-benefício e ele, como o próprio nome já diz, funcional. Que são peças básicas, né? Que são a base de qualquer guarda-roupa, que você consegue mesclar. Porque, exemplo, vou te dar um exemplo. Uma calça preta, sim, se você usar ela a semana inteira e trocar ali os acessórios, e trocar ali a blusa, e trocar ali o sapato, a calça preta vai ser nova. Agora, se você colocar uma calça azul bique a semana inteira, todo mundo vai saber que você usou a calça a semana inteira. Então, tá entendendo o que é o guarda-roupa funcional? São peças base que você consegue mesclar com outros acessórios, mesclar com uma blusa colorida, com uma blusa diferente, uma jaqueta, às vezes ali um salto. Mas são peças básicas, tá? O que são? Ah, Brenda, o que eu tenho que ter no meu guarda-roupa funcional? Isso aí vai depender do que você já tem no seu guarda-roupa. Mas a base de um guarda-roupa funcional são peças de cores mais assim que a gente chama de cor base, né? Assim como a base do seu guarda-roupa. Que é uma boa calça preta, uma boa calça nude, uma camisa de alfaiataria muito boa, estruturada, um bom sapato social, um bom sapato clássico. Então é sempre assim, cores básicas, branco, preto, nude, um marrom, cores que a gente consegue mesclar com outras cores coloridas, né? Então, o guarda-roupa funcional, ele nada mais é do que isso. E aí, nas compras que as mulheres acham, né, antes de passar pela consultoria, que eu vou ter que desembolsar uma nota para poder fazer um novo guarda-roupa. Aí elas assustam quando vão comprar, porque, na verdade, elas não tinham o básico. Então, na maioria das vezes, elas precisam do básico para mesclar com o que elas já têm,
né? Porque, às vezes, como eu falei, é muita peça colorida. É muita peça para eventos específicos, né? Sim. Então eu preciso dessa peça aqui porque eu vou em tal lugar, dessa peça para tal lugar. E só se encaixa em ambientes assim, Aí, limita, geralmente, na maioria das vezes, são roupas que usam uma, no máximo 2 vezes, extremamente marcadas as roupas. Então, eu preciso de um evento. Nossa, mas eu fui com aquela roupa naquele evento porque é uma peça muito marcada. Talvez se você optasse, né, por uma peça mais neutra, com menos recortes, você poderia usar ela de várias formas em outros ambientes que ninguém ia notar. Mas a gente sempre opta por algo, nossa, é esse aqui que eu quero. Aí eu algo colorido, florido, muita coisa. Então, é você abrir assim agora, dando uma dica, abre seu guarda-roupa, seleciona lá, o que eu tenho aqui de base, que é uma boa calça preta, uma boa calça jeans, né? O que eu tenho? Eu tenho eu tenho 2, mas o que eu tenho de colorido? Guarda-roupa inteiro. Então, você precisa do básico. Aquela peça neutra que você consegue se encaixar, né? Sim, assim como tem clientes também, existem mulheres que já são ao contrário. Tem o básico demais, mas às vezes uma peça pra dar um impacto ali no look, ela não tem. Então, por isso que eu falei que a gente precisa saber o que tem dentro do guarda-roupa para trabalhar isso. E o acessório também, ele segue essa mesma linha, né? Porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com acessório. Primeiro que o brinco, nada fica na orelha, né? Então é um dos pontos. Mas que eu vejo que faz total diferença. Falando sobre essa questão que eu tenho, existe hoje algum acessório, né? Para quem tem alergia, você sabe me falar isso? Existem sim. Na verdade, tem que identificar ali qual que é o tipo de alergia que você tem, né? Exemplo, tem pessoas que têm alergia ali ao folheado, tem pessoas que têm alergia à prata, então geralmente é identificar. Sim. Mas tem geralmente os acessórios que tem aço inoxidável, eles não dão alergia, que é até o que faz o primeiro furinho ali. Bebê, essas coisas que a gente usa, traz mais pra quem é realmente alérgico. Mas o acessório faz toda a diferença, né? Às vezes a mulher tá com um look ali todo básico, ela coloca um acessório que é a virada de chave ali, né, do look dela, né, da imagem dela. E o acessório também, ele passa muita personalidade. Sim. Né? Então, se a pessoa não gosta de acessórios grandes, subentende-se que ali ela já tem um estilo pessoal ali mais tradicional, mais casual. Assim como uma mulher que já gosta de acessório, ela entra na sua linha ali mais dramática, mais ousada. Então, o acessório em si, ele transmite muita personalidade, né? A parte, assim, são os mínimos detalhes de um look, né? Mas que eles passam a personalidade da mulher em si através ali dos acessórios. Faz toda a diferença. Perfeito. Agora nós vamos para aquelas perguntinhas que a gente faz perguntinha rápida para ter realmente uma diquinha ali, né, do que poderia ser. Falando sobre, então chegamos aqui que seria a primeira pergunta. Não precisa ter muito dinheiro, gastar rios de dinheiro para conseguir montar um guarda-roupa funcional, certo? Certíssimo. Maravilha. Um outro ponto eu só tenho que usar roupas que se adequem ao meu corpo. Eu não consigo utilizar roupas olha, essa roupa aqui eu gosto de utilizar muita roupa justa, mas às vezes o meu formato de corpo ele não favorece tanto. Como que funciona isso? Então, isso aí a gente parte da linha daquilo. Quando a gente faz essa análise de silhueta, a gente descobre, né, o que fica melhor no seu biotipo, no seu formato de corpo. Porém, algumas peças que vão favorecer o seu corpo, não é a peça que você talvez tenha tanto apreço, que você goste tanto, que se identifique tanto. E, Brenda, como que eu vou fazer isso? Vamos potencializar de outra forma, né? Mas não necessariamente, Bruna, é uma regra. Na verdade, eu, Brenda, não trato nada como regra. Sim. Porque você tem que se sentir bem. Não adianta nada eu falar, Bruna, seu formato de corpo exige que você use uma calça acinturada. Brenda, mas eu não me sinto confortável, né, usando isso. Aí já tem o quê? Se a Bruna não se sente confortável, ela não vai conseguir imprimir ali externamente, né, quem ela é de uma forma assim, vai estar nos ambientes de uma forma, talvez se sinta mais confiante, aí já tem uma quebra, ela não vai se sentir assim mais. Então não é regra,
tá? Tem as exceções, se você falar que não, eu não quero usar, a gente coloca isso de uma outra forma, né? Exemplo, os acessórios, né? Às vezes uma mulher pro biotipo dela ali, fica melhor que ela use ali uma gola V. Ô Brenda, mas eu não gosto de usar a gola V, eu me sinto desconfortável usando. Qual que é o que a gente consegue trocar, fazer uma troca ali assertiva? No colar, no brinco. Porque a peça principal ali do look já vai passar a ser o colar ou o brinco. Então, talvez aquela parte do corpo dela que não ficaria legal com outros tipos de gola, né, da roupa, a gente consegue alterar com acessório. Então, a gente consegue fazer isso, porque o primordial é que o cliente se sinta o quê? Confortável. Bem, né? Bem confortável, assim. E consiga estar no lugar confiante também, porque tudo que causa ali, traz desconforto, a gente já perde um pouco da confiança. Por quê? O desconforto vai ser o que a gente vai começar, às vezes, um sapato, né? Um sapato que machuca. A gente pode estar maravilhoso, o sapato tá machucando, a gente já não tá preocupado nem com nada. Preocupado com o quê? Com o sapato que tá machucando. Então, nada... É aquilo ali, não, tem que ser isso. Não, se sinta confortável, se sente confortável, que ótimo. Se você usar as roupas, os cortes que vão favorecer seu corpo, ótimo. Mas se eu não me sentir confortável, vamos pensar em outras coisas que a gente consiga fazer uma troca assertiva. Sim, e você falou sobre cortes, né, que ajudam ali. Eu queria tirar uma dúvida que é muito comum. A cor preta, ela realmente ajuda a disfarçar imperfeições? Não. Eu sempre... achei que ajudava. Não é mito. O que acontece? Se tratando principalmente aí das cores, vamos lá para a parte de análise de cores. Existem cartelas, né, que não tem o preto nela. Então, ao invés desse preto aí que seria, não, preto disfarça tudo, né, fica bem em tudo, para essa pessoa isso já não se encaixa, então é mito, né? Existem outras cores que a gente consegue disfarçar muito mais do que o preto, então é um mito. Entendi. Gente, queria aqui agora falar para você, Brenda, deixar 3 dicas para quem tá querendo mudar a sua imagem, para quem tá querendo fazer essa transformação, de começar agora a se posicionar no mundo da maneira como não só ela deseja ser, mas da maneira como que ela realmente é, do que ela carrega, do que é importante para ela. Dê 3 dicas para quem está escutando a gente, que elas conseguiriam já ter um norte para colocar em prática. Ótimo. Primeiro eu vou dar uma e vou guiar para o restante, tá? Ok. Autoconhecimento. Por quê? Quando você desperta isso, que você precisa se autoconhecer, acabou. A mulher, ela só precisa disso. Se alertar para, eu preciso me autoconhecer. Em quê? Em tudo. Porque quando você se conhece, você vai saber qual tipo de roupa você gosta, qual você não gosta, né? Quais ambientes você deseja frequentar e quais ambientes você não deseja, né? Qual é a imagem que você deseja transmitir, qual não. Então, Bruna, eu nunca dou assim aquelas diquinhas assim, olha, você precisa se maquiar, você precisa disso, você precisa daquilo. Por quê? Se a mulher não entender que a imagem dela tem valor e que ela precisa se conhecer e entender, a minha imagem tem valor, eu posso falar com ela que uma dica legal é ela acordar e se maquiar, para ela já ter ali algo que ela vai se sentir bem, porque isso vai durar 3 dias, né? Agora, o autoconhecimento é a vida inteira, cada dia a gente descobre algo novo, né? De nós mesmos. Então, a dica é se autoconhecer, começar. Ô, Brenda, como que eu vou começar a me autoconhecer? Vamos voltar lá da listinha. O que eu gosto, o que eu não gosto? Ah, Brenda, tá, mas se tratando de estilo ali da imagem, começa a pesquisar. Nossa, esse tipo de roupa gosto, esse tipo de roupa não gosto, isso aqui acho legal, isso aqui não acho legal. Então, isso é o primordial, é realmente se autoconhecer. Porque não adianta eu dar essas diquinhas, como eu te falei, né? Ah, veste tal roupa, faz isso. Sentido para não faz. Não faz, tá entendendo? Talvez ali ela faria isso os 3 primeiros dias ali daquele gás que dá, não, vou mudar. E aí passou de sentir, isso não é pra mim. Por que ela vai fazer isso? Não se conhece, né? E isso eu falo que é o mais importante. Né? Não tem como eu falar pra Bruna, você vai ficar maravilhosa se você se vestir dessa forma. Sim. Sendo que você não se identifica dessa forma.
Então, eu não vou dar 3, mas eu vou dar uma que vale pra tudo, Sim. não só pra imagem. Se autoconhecer, né? É válido aí pro seu trabalho, né? O que eu gosto aqui na minha clínica, o que eu quero transmitir aqui dentro da minha clínica. Ah, mas isso foi desde o momento que eu decidi fazer a clínica, eu já colocava, não quero isso, quero isso, né? Mas eu falava assim, gente, eu não quero nada rosa. Porque tem essa questão na estética, né? Que é rosa. Eu conheço muitas meninas na área que tem esse rosa, né? Muito pesado. E não é uma coisa que eu acho ruim, né? Mas é uma coisa que não transmitia quem eu sou, né? O que eu queria passar para o meu cliente, o que eu queria que ele sentisse aqui. E eu conversei com a arquiteta, falei com ela, olha, eu gosto mais disso, porque eu quero transmitir isso e tal. E fez total diferença pra gente entrar aqui hoje e ter essa sensação que eu sinto que me faz bem, mas pra quem se identifica comigo também, sinta também, né? Isso faz total diferença. Não só na imagem, como eu falei, em tudo. Em tudo. Em tudo. Não adianta. Às vezes, eu não te vejo em um lugar todo rosa. Não, por que será, né, gente? A personalidade dela não é assim, né? A gente conversando, a gente dá pra perceber. Então, esse autoconhecimento, gente, é pra vida, não é só pra sua imagem, não é pra tudo. Sim. Eu costumo até falar assim, gente, o autoconhecimento ele é tão importante que às vezes a gente fala, vamos sair ali pra almoçar. Aí você fala, onde você quer ir? Tanto faz, por quê? Não, eu quero ir em tal lugar. Né? Até porque isso aí é se autoconhecer. Não, eu quero estar nesse ambiente, eu não quero estar nesse. Não é levar tudo assim, tanto faz, sabe? Deixa a vida me levar, vou vendo o que vai acontecer. Porque muitas vezes dentro da imagem, né? Até em atendimentos, Bruna, eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que tá na moda, acho que tá bonito, vou usar. Mas não tem nada a ver com a pessoa. Eu não tem nada a ver. Muito isso. De falar, tá bonito, tá na moda. Eu falo, gente, tá na moda, mas não é pra mim. Entendeu? Sim. Eu não vou estar na moda nisso. Sim, então assim, carrega-se. Infelizmente, as mulheres trazem muito isso. Na verdade, a moda em si faz muito isso, né? E eu, até falando aqui rapidinho, para vocês entenderem como isso é muito sério, eu atendi uma cliente que, olha só, a Bruna perguntou questão ali, do financeiro, como que é para montar? Gente, qualquer pessoa consegue fazer uma consultoria de imagem, qualquer pessoa consegue montar um guarda-roupa funcional. Só vai depender do quê? Ela valorizar a imagem dela e ver, eu preciso disso. Então, eu vou contar 2 coisas rapidinhas para vocês entenderem. Eu atendi uma moça que ela entendeu que ela precisava muito passar por esse processo. Ela valorizou a imagem dela. De primeira, assim, do meu primeiro contato com ela, ela não fez. Mas ela colocou aquilo ali na lista dela que ela precisava fazer. Ela falou, Brenda, eu vou me preparar para fazer isso aqui. Ela priorizou aquilo ali, falou, não, eu vou me preparar, porque eu quero assim, eu quero, tá, valorizou. E aí, ela fez, depois ela passou por esse processo, ela falou, nossa, como eu precisava disso, eu mudei no meu emprego, mudei em tudo e tal, beleza. Em contrapartida, eu atendi uma moça que eu falei assim, se eu já tinha certeza do quanto o autoconhecimento é importante depois que eu atendi ela, porque a gente fala muito sobre dinheiro, a gente atrela a imagem com dinheiro, né? Eu só vou conseguir transmitir isso se eu tiver um dinheiro para comprar tal e tal roupa de tal e tal marca, fazer isso, fazer aquilo, ter tal carro. Eu preciso, a minha imagem, as pessoas atrelam muito isso. A minha imagem, eu só vou conseguir quando eu tiver dinheiro para mostrar isso. Se vestem todos de marca da cabeça aos pés. Não. E tem gente que pensa muito isso. Às vezes a pessoa, eu tenho que ter tal carro para me posicionar dentro ali do meu empreendimento de tal forma. Aí eu atendi essa cliente, ela chegou até a mim. Na hora que ela chegou, eu olhei para ela assim e falei assim, que a gente olha, foi a primeira impressão, né, que eu tive dela. Consultoria de imagem, a mulher chegou toda arrumada, muito assim, elegantérrima. Eu olhei para ela e falei assim, nossa. Aí ela veio, aí ela conversando comigo, fazendo um mapeamento ali de personalidade. Ela, Brenda, eu tenho um emprego tal, emprego dos sonhos dela, que ela sempre sonhou, e eu fiquei. Aquela primeira coisa, né? A gente atrela também, questão de, né? O que ela não tinha? Autoconhecimento. O que faltava para ela? Autoconhecimento. Adiantava ter aquele tanto de roupa, de marca, aquele tanto de coisa.
se ela não tinha autoconhecimento. Foi o ápice da consultoria dela. Ela não veio até a mim para se vestir bem, porque ela se vestia, mas ela chegava nos lugares e ela falava comigo que se sentia desconfortável, acuada, com vergonha, porque não tinha autoconhecimento. Tinha as melhores roupas, das melhores marcas, assim, mas não tinha o primordial, que era o autoconhecimento. Perfeito. Então, olha para você ver que dinheiro não está atrelado à imagem. É claro que existem marcas excelentes, né? E existem as boas. Mas, se você se autoconhecer, você consegue usar uma marca boa, de menor custo, e passar uma imagem que talvez uma pessoa que tem uma condição financeira de ter uma roupa excelente, maravilhosa, não consegue, que foi esse caso, foi esse comparativo. Uma cliente, ela preparou ali para fazer a consultoria, porque essa cliente, o ápice dela na consultoria foi realmente a parte externa, de montar look, de comprar, mas ela já tinha muita consciência do autoconhecimento. Ela não pulou uma fase, né? Não, ela na verdade, e ela percebeu, assim, eu percebi isso nela, que ela já tinha isso, quando ela falou, eu vou me preparar, ela já tinha um entendimento que ela precisava se autoconhecer e que ela valorizava a imagem dela. E de certa forma a outra, ela ia muito para essas coisas de modismo, de marca, mas ela chegava nos lugares e a forma com que ela se vestia para ela causava vergonha para ela. Então não tinha esse autoconhecimento. Então eu sempre falo assim, Brenda, para quem é consultoria de imagem? Para quem valoriza a imagem, né? Para quem entende assim, olha, eu preciso passar por isso, eu valorizo a minha imagem. Porque a imagem, ela tá atrelada ao relacionamento, né? Como você se posiciona como também. Como você se posiciona, né? como você vai ser tratada. Isso que eu ia falar agora. E o quanto que isso interfere até mesmo no posicionamento no geral. Com amigos, relacionamento também, trabalho, a forma como que você se vê, literalmente, né? Ela interfere na confiança que você passa para o outro. Eu falo muito isso com as minhas pacientes, que eu preciso que elas passem pelo processo da melhora, né? Em relação àquela estética, mas não algo que seja dado, algo que seja construído. Porque a partir do momento que ela vai construir, ela vai desenvolver habilidades, né, que vão tornar ela mais autoconfiante. Sim. Porque tudo que é dado, tudo que você coloca, tudo que você entrega de uma maneira muito fácil, né, sem o preparo de construção, que é o que você falou muito dessa paciente também, cliente, né? É cliente. Cliente. Essa cliente envolve muito nisso. A primeira paciente, ela conquistou isso, né? Ela conquistou o autoconhecimento, ela foi se preparando e aí depois tudo estava casando muito bem, né? Então na estética também a gente precisa fazer isso, né? Casando um pouquinho com o que a gente está falando aqui agora. Brenda, muito obrigada. O que você passou aqui pra gente hoje foi muito importante, né? Essa questão do autoconhecimento, ela interfere na vida da mulher como um todo, né? E a gente precisa passar por isso, principalmente das nuances que a gente vai vivendo, dos momentos de vida que a gente tem, principalmente antes, né? E depois de ser mãe, com né? certeza. Na nossa carreira, enfim, muitas nuances. Então, muito obrigada. Queria que você deixasse qual o local que o pessoal pode te encontrar, sua rede social. Eu também vou deixar na descrição do vídeo aqui para as pessoas conseguirem acessar o seu trabalho. Ótimo. Primeiro, eu também quero, né? Eu que quero te agradecer, porque foi um tempo muito bacana, uma conversa muito legal, né? E eu, assim, esse projeto aí da Bruna, na hora que eu vi, eu falei, nossa, amei, porque tem tudo a ver, né? A mulher ali, ela carrega várias coisas, então é uma conversa que tenho certeza que não só comigo, mas com outras pessoas, que vai agregar muito aí nesse crescimento, tanto interior como exterior também de cada mulher. Muito obrigada, viu, Bruna? E eu quero deixar minha rede social, né? Sim. Que é @suaconsultora. E eu espero você lá me seguindo, né? E para você, mulher, que vê a necessidade da valorização da sua imagem, né? Que entende, nossa, eu preciso valorizar mais a minha imagem. Eu deixo aqui, me coloco, né, à disposição, né, de vocês. E é sempre um prazer. E ainda, Bruno, posso só falar uma coisa aqui? Então, tá para sair agora um projeto, né, que ele é para empreendedoras, Sim. né, direto para empreendedoras, que trabalhando a imagem ali real das empreendedoras, né,
E aí eu aguardo você também, empreendedora lá. Eu já tô garantida, nem sei tudo sobre o projeto, mas já quero. Aguardo vocês lá. E você pediu local de atendimento, né? Eu atendo aqui no Nova Lima mesmo, no Vila da Serra. E vai ser um prazer imenso poder, né, receber vocês, tanto lá e tanto também ali na minha rede social, né? Trocando ali, né, figurinhas, e eu estou à disposição. Oh, gente, maravilha. É isso, minha bruta. Muito obrigada por ter assistido esse episódio. Eu espero que você consiga colocar em prática, né, tudo que a Brenda colocou, todas as informações que ela passou. Se for preciso, escute novamente o podcast, vá anotando, né, tudo que foi passado para você, porque eu tenho certeza que com o conteúdo que ela passou aqui, você colocando em prática, você já vai conseguir gerar transformações. É isso, muito obrigada e até o próximo BRCast.